Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje tem participação especial por aqui, né? Meu filho que está com o nariz machucado quis participar da aula. Hoje a gente vai começar aí uma série de aulas sobre cartografia, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um mapa, né? A ideia aí, a diferença entre representação e realidade e os elementos, né, de um mapa. Vamos lá. Então, para começar, né, uma piadinha. Sabe por que o pinheiro não se perde na floresta? Porque ele tem um mapinha. Tá bom, vai. Eu continuo sem piada. Bem, então mapa, né, é o grande instrumento ali do fazer geográfico, né? Principalmente para as aulas de geografia, né? Eu já disse várias vezes para os meus alunos, né? Sem mapa a gente não faz nada, né? Porque eu não consigo levar meus alunos para o Japão, né? E é usando, por exemplo, um mapa do território japonês que eu consigo falar para eles sobre as diferentes características desse território, né? Então, lembre-se que o mapa ele é muito importante para a gente porque ele representa um espaço, né? O mapa não é o espaço, o mapa não é a realidade, mas é um instrumento que a gente tem para poder, né, olhar para esse espaço e conseguir entender, compreender algumas características desse espaço. O mapa ele vai evidenciar o que interessa, né, ao cartógrafo. Então, o cara que faz o mapa ele vai mostrar aquilo que interessa a ele de alguma forma. Lembrem-se, né, que quando a gente fala de mapa, a gente fala de uma representação bidimensional em duas dimensões, geralmente de objetos tridimensionais, né, seja a Terra como um todo ou de lugares, né, que existem nesse planeta que são tridimensionais. E, portanto, né, todo mapa tem erros, né? Não existe mapa perfeito, porque perfeito só a realidade. Então, aqui ó, vocês estão vendo, né, três representações, né, do professor de vocês. Eu estou sem barba agora, mas a maior parte do tempo eu fico barbudo, cabeludo, como vocês podem ver, né, e vocês conseguem, né, saber, obviamente, que isso daqui é só uma representação, isso não sou eu, né? Mas por essas representações vocês conseguem entender aí características da minha pessoa, como por exemplo, que eu não pentei o cabelo, que eu uso óculos, que o meu braço é grande, tipo um boneco de posto de gasolina, né? Por um outro ângulo, que eu sou narigudo e barrigudo. E aqui, né, se você olhasse por cima, você veria até que eu estou ficando um pouquinho careca, né? Então, assim, a gente usa, né, os cartógrafos usam diferentes mapas ou diferentes técnicas de construção de mapas para poder, né, melhor representar aí a realidade. Aqui é uma outra visão da mesma coisa, né? Se tivesse em sala de aula eu ia fazer esses meus desenhos na lousa, né? Mas a ideia é ver, né, que assim, da mesma forma que vocês podem olhar para mim sobre diferentes ângulos, sobre diferentes representações, o cartógrafo na hora de construir mapas ele vai fazer isso com o nosso planeta, tá? E assim, só um exemplo de como todos os mapas têm distorções, né? Tem esse site aqui que é muito legal, que é o True Size Off. Eu deixei o link aqui, é só clicar. Ele mostra, né, a relação de tamanho entre os países. Então, por exemplo, eu digitei lá, né, Brasil, ele marca aqui o território do Brasil, né, e o território da Rússia. E quando a gente olha no mapa, a gente vê, né, nitidamente que a Rússia é maior do que o Brasil. Mas na verdade, assim, a Rússia é maior do que o Brasil uma vez e meia, né? Por esse mapa aqui, parece que ela é 5, 6 vezes maior do que o Brasil. Então, esse é um exemplo de distorção, né, relacionado à técnica cartográfica. Aqui, ó, se eu pôr a Rússia, né, na mesma posição do território brasileiro, a gente vê que a Rússia não fica
do tamanho, né, do Brasil. Aliás, não fica tão maior, né, do que o território brasileiro. Aqui, ó, uma outra comparação com a Finlândia, né? A Finlândia, ela está maior, né, nessa representação do que ela é na realidade, né? Seja em uma ou em outra, ela é menor do que o Brasil, mas aqui a gente vê, né, o tamanho dos dois países na mesma latitude. E se eu colocasse o Brasil, né, nessa mesma posição latitudinal, né, mais para o norte, dá para ver, por exemplo, como o território brasileiro ele fica distorcido, né? Ele vai parecer maior do que ele é de fato. Tá? Então, com alguns mapas, isso acontece. Tá? E aí a gente tem que pensar algumas coisas. Né? Existe uma posição correta, por exemplo, para olhar a Terra? Né? A gente está acostumado com essa visão, mas e essa daqui? Na verdade, como a Terra está lá no espaço, a gente pode olhar para esse planeta, né, da maneira que a gente quer e para os lugares, né, da Terra da maneira que a gente quer. Para fins de ensino, principalmente, a gente costuma deixar o norte para cima, porque acaba sendo um acordo meio que não velado, né, que para fazer vocês olharem sempre para a mesma coisa, da mesma forma, para ficar mais fácil o entendimento. Mas acostumem-se talvez a enxergar o mundo de diferentes perspectivas, né? Talvez a gente erra, né, na escola quando a gente só fica mostrando sempre o norte para cima, né? E a gente devesse mais fazer vocês enxergarem o mundo de uma outra forma. E aí, né, a grande dificuldade, por exemplo, dos geógrafos na hora de construir um mapa do planeta. A Terra, né, é um objeto tridimensional, a gente já sabe que ela não é um objeto esférico, né, e também não é uma elipse perfeita. Né? Então, a Terra é um geóide. Né? Então, um geóide é o formato verdadeiro da Terra, tá? Diferente aí, ó, do esferoide e do elipsoide, né, que são as formas aí aproximadas. Né? E quando a gente olha o planeta, né, o grande desafio do cartógrafo é transformar esse negócio, né, que é tridimensional e não é perfeito, numa coisa, né, em duas dimensões aí, que tenha o máximo de informações corretas possíveis. Como eu falei para vocês, né, é tudo uma questão de perspectiva. Vocês estão vendo aqui um mapa mundi, né, na visão dos australianos, né? Olha, coloca a Austrália aqui, ó, no centro e no topo, né? Aqui está o Brasil, né? Então, ó, uma perspectiva diferente da gente olhar, né, para o espaço planetário. Bem, todo mapa é formado por diferentes elementos que a gente vai ver em detalhe aí nas próximas aulas de cartografia. E esses elementos são coordenadas geográficas, que vai dar aí a posição, a localização, essas linhas imaginárias, né? A legenda, ela vai trazer aí informações, né? No caso aí é um mapa de população urbana, então a escala de cores vai mostrar aquilo que o mapa está querendo mostrar. A escala vai trazer aí proporção, né? Proporção de tamanho entre, né, a representação e a realidade. E dizem, né, que todo mapa tem que ter título, tá? Mas a gente vê muitas vezes mapas sem título, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas, né? Deveria ter, é legal, né? Porque você já vai bater o olho aí, já vai saber o que ele está mostrando. Né? Mas às vezes aparece mapa sem título. E também a orientação, né? Essa coisa do norte para cima, ela não é um quesito obrigatório, né? Tanto que tem um monte de mapa que não tem o norte para cima, mas fica bem melhor quando ele aponta o norte. Tá? Mais fácil, pelo menos no primeiro momento. Aqui, ó, um outro exemplo de mapa, né? Então, ó, notem que ele não tem título, tá? E ele traz a orientação, né? Tem aqui uma estrelinha, né, com norte, estrelinha não, rosa dos ventos, né?
É que para mim isso parece uma estrela. Com norte, sul, leste e oeste aí os pontos cardeais, né? Mas notem que ele tem legenda, ele tem coordenada, tá? E ele vai ter escala também, aqui embaixo. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau!